Hoje eu tenho 3 letras para você. EVF. Olá, eu sou a Calícia Bose, seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o EVF, ou, traduzindo essas siglas, Estudo de Viabilidade Financeira. Eu vou te explicar exatamente o que é, para que serve, como nós fazemos e como isso pode te ajudar a economizar na sua obra. E só por a gente já estar trazendo esse assunto, eu acho que eu mereço o seu like, sua inscrição. Se você está pretendendo construir ou reformar, esses conteúdos são importantíssimos para te ajudar a não ter dor de cabeça na obra, a economizar, não precisar gastar mais do que o planejado. Então, tudo isso é feito para você. Já se inscreve para não perder nenhum conteúdo nosso. Então, vamos começar falando o que é o tal do EVF, Estudo de Viabilidade Financeira. Basicamente, o EVF ele é um orçamento feito no meio do projeto de arquitetura. Como assim? Dentro do projeto de arquitetura, nós temos diversas fases de projeto. Levantamento, briefing, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo. Ai, Calícia, eu não entendi nada, o que são essas fases? Calma que tem vídeo aqui no canal explicando tintim por tintim cada uma delas e o que a gente faz em cada uma dessas fases. Eu vou deixar linkado aqui no card para vocês. Vai lá assistir para você entender. Mas basicamente, como nós temos muitas fases dentro do projeto e para fazer coisas diferentes em relação ao planejamento da sua casa, a gente consegue fazer um orçamento de obra no meio dessas fases de projeto. Mais especificamente, entre o estudo preliminar e o anteprojeto. E com esse orçamento, qual o objetivo dele? Saber quanto vai custar a obra. Mas não é só isso. Você já teve medo de fazer um projeto de arquitetura e depois não ter dinheiro para executar aquela obra? Então, infelizmente, isso é muito comum. As pessoas acabam colocando ali no projeto todo o sonho da vida delas, porém, quando acaba o projeto e começam a orçar as coisas da obra, elas percebem que aquele sonho não cabe no orçamento que elas têm. E daí acontece o que, na minha opinião, é um dos piores casos possíveis. A pessoa precisa engavetar o projeto, engavetar aquele sonho e não construir a casa do jeito que ela sempre sonhou. E o EVF ele é para evitar exatamente essa situação. Então, o que acontece na prática? Nós pausamos o projeto ali no estudo preliminar, fazemos o orçamento da obra e apresentamos esse orçamento para o cliente. É um orçamento mesmo, já a gente vai entrar nas fases do EVF. Mas então a gente faz esse orçamento de obra e daí a gente apresenta para o cliente. Quando ele vê o valor que está ficando aquela obra, ele fala, opa, acho que aqui eu não consigo executar. Eu tenho um orçamento de 300 mil reais e aqui o orçamento está me apresentando 400 mil. O que a gente pode fazer? Justamente por estarmos no meio do projeto e não ter finalizado ele ainda, a gente consegue voltar ao projeto e modificar o que for necessário para adaptar o sonho à sua realidade financeira. Ou seja, na prática, reduzir o orçamento para chegar nos 300 mil reais aqui do nosso exemplo. E assim, depois disso verificado, aí é que a gente segue adiante com o projeto, com as fases de detalhamento e tudo mais, mas quando finaliza o projeto, você já sabe que vai ter dinheiro para fazer aquela obra, porque você já viu o orçamento daquela execução. E pronto, você pode dormir tranquilo que você sabe que vai ter como executar aquele projeto que você contratou e fez com tanto carinho junto com seu arquiteto. Além da gente conseguir, então, modificar o projeto para adaptar na sua realidade financeira, o EVF ele também tem uma outra função que é muito interessante. A gente consegue colocar algumas opções de acabamentos e de certos tipos de elementos ali no orçamento para você conseguir comparar preços. Calma, ficou complicado, mas eu vou te explicar. Vamos supor que você queira, como um sonho da sua vida, ter uma bancada branca ou uma bancada bem clarinha. Só que a gente sabe que o material ideal para se ter uma bancada 100% branca é um material sintético mais caro, geralmente é o quartzo, o corian, Decton, que são materiais realmente mais caros para uma bancada, enquanto que o granito, por exemplo, é um material bem mais em conta. Mas o seu sonho é ter essa bancada clara. E daí o que a gente faz no EVF?
nós fazemos um orçamento tanto para fazer aquela bancada dos seus sonhos em quartzo, por exemplo, porém também fazemos um orçamento em um granito claro, como branco Itaúnas ou branco Dallas, por exemplo. E daí, dentro do próprio orçamento, você consegue comparar o preço deles dois. A bancada em quartzo, por exemplo, ficou R$20 mil, enquanto que em granito ficou R$7 mil. Olha essa diferença. Você consegue ver esses valores oscilando dentro do orçamento da sua obra para tomar a decisão de qual material você vai escolher. É muito comum os clientes falarem assim, mas meu sonho é ter essa bancada branca, coloca no projeto e a gente vê quanto que fica, qualquer coisa eu mudo. Então, para não atrapalhar os seus planos, para não atrapalhar o planejamento da sua obra, esse a gente vê quanto fica é feito dentro do EVF e ali você toma essa decisão para a gente conseguir já preparar todos os detalhamentos e especificações do projeto de acordo com o orçamento da obra. No final das contas, então, para que serve o EVF de fato? O EVF é para você tomar uma decisão de projeto. Não é para você decidir quem você vai contratar para fazer a obra. Será que eu devo contratar a construtora da Bose Bento? Será que eu devo contratar o mestre de obras do seu Zezinho? Não é para decidir isso agora. Apesar de que no EVF a gente considera um orçamento completo, inclusive com o valor do gerenciamento da nossa empresa, para você ter a noção de quanto custaria nos contratar, por exemplo. Porém, não é para você comparar o EVF com o orçamento que o outro empreiteiro te passou, com o orçamento do seu vizinho que é pedreiro. Não é para isso. O EVF você não vai decidir quem vai executar a obra. Você vai tomar decisões de projeto. Se é a bancada de granito ou a bancada de quartzo, se vai precisar mudar alguma coisa no projeto para reduzir o orçamento da sua obra. Então, essas são as decisões que você toma depois de ter o seu EVF em mãos. E só quando o projeto acabar, que a gente falar sobre orçamento de obra e planejamento, aí sim você vai poder fazer essa pesquisa de preço no mercado para decidir quem será a empresa que irá gerenciar a sua obra. Mas isso é depois do projeto. No EVF, não é para tomar essa decisão agora. Bom, e as fases que acontecem dentro do EVF são as seguintes. A primeira coisa que o nosso engenheiro vai fazer é estudar o projeto de forma minuciosa. Porém, aqui há uma diferença entre o orçamento de obra normal, que inclusive já tem vídeo aqui no canal também, você pode ir lá assistir, se eu não me engano, saiu semana passada. Mas basicamente, ele vai abrir o arquivo editável do seu projeto. Nós, por exemplo, trabalhamos em Revit, que é um tipo de programa que constrói virtualmente as casas e os apartamentos. Então, o engenheiro ele vai abrir esse arquivo de Revit e vai vasculhar o projeto e entender tudo que a gente está fazendo ali dentro. Se o seu arquiteto trabalha no SketchUp ou no AutoCAD, a mesma coisa. A gente vai abrir esses arquivos e fazer o estudo minucioso do projeto para entender quais serão todas as alterações para essa reforma ou o que será feito na construção. Depois, o engenheiro também faz uma lista de serviços bem minuciosa de tudo que vai ter que acontecer na obra, inclusive lembrando de coisas que não são especificadas em projeto. Por exemplo, se lá no projeto a gente está falando que vai retirar todo o revestimento do banheiro e assentar outro revestimento, automaticamente isso gera um serviço de impermeabilização desse piso. E aí a gente considera nessa lista de serviços. Então não é somente o que aparece ali no projeto, mas também os serviços que são ocultos por trás de outros serviços. Tudo isso é analisado e colocado nessa lista. Também é feita a lista de materiais e quantidades de cada coisa para que a gente possa fazer os orçamentos desses materiais nas lojas. Porém, aqui existe uma outra diferença em relação ao orçamento de obra. No orçamento de obra, nós temos as quantidades precisas de absolutamente tudo. Então, por exemplo, serão 72 tomadas duplas com 150 módulos de tomadas do padrão do Brasil, por exemplo. Mas no EVF, a gente ainda não tem o detalhamento de elétrica. Então, algumas coisas, como por exemplo essa quantidade de elétricas ou a quantidade de pontos hidráulicos, muitas vezes o concreto que vai ser usado é estimado.
Obviamente, a gente tem uma boa base de dados, a nossa estimativa, ela costuma ser bem fiel ao que de fato acontece, mas ainda assim é algo estimado. Essa é a única parte do orçamento do EVF que a gente não tem o número preciso para orçar, mas ainda assim a gente considera, de acordo com o tamanho da casa, esses valores no orçamento para a gente ter esses valores também. Depois de ter toda essa lista de materiais, aí claro, a gente tem que ir orçando nas lojas e nos fornecedores. Então a gente pede ali o orçamento de algumas lojas que vão fornecer alguns acabamentos, alguns produtos básicos e tudo isso para a gente ter os preços finais de cada um desses produtos. Ou seja, a gente não usa uma base de dados fictícia para pôr os preços nos produtos. A gente de fato vai procurar nas lojas quanto está custando no dia de hoje. Para o orçamento da mão de obra, a gente tem dois métodos para fazer isso no EVF. Se a gente vê que é uma obra muito mais complicada, a gente prefere levar os profissionais até a casa, mesmo isso não sendo contratado naquele momento, mas a gente prefere para que o profissional consiga ver o serviço e consiga passar os orçamentos dessa mão de obra. Se for uma obra mais simples e que a gente entenda que não tem muita complicação, a gente senta somente entre nós e os profissionais executores e explicamos o projeto para eles sem ir até a casa do cliente, e aí a gente consegue também pegar esse preço de mão de obra, mas sempre diretamente com os fornecedores, com os profissionais executores. A gente também não estima mão de obra. No final, a gente une todas essas informações, então os preços de mão de obra, os preços de material, os preços do gerenciamento, preço de tudo que você vai precisar para executar a sua obra, subimos no nosso software que a gente usa para fazer o EVF e ao final você tem lá então quanto vai custar a sua obra. E depois disso você pode então tomar as decisões de projeto necessárias, seja ela voltar ao projeto e modificar para fazer o seu sonho caber no seu orçamento, seja dizer, não, o orçamento está ok, vamos em frente, seja para escolher o acabamento da bancada, escolher o revestimento do piso, porque ali no EVF a gente colocou dois pisos diferentes, um de R$80 o metro quadrado, o outro de R$110 o metro quadrado. Você consegue enxergar esse impacto dessa diferença de preços direto no orçamento da sua casa e tomar essa decisão. Então, ele é para isso, é um orçamento que vai te dar clareza do que as suas ideias representam financeiramente na obra. E bom, aqui na Bosi Bento nós já oferecemos esse serviço do EVF junto com o projeto aos nossos clientes. Então, se você entrar aqui no primeiro link que está na bio e solicitar um orçamento de projeto, você vai ver que nas conversas a gente vai explicar para você que a gente também oferece o EVF e já adiciona ele junto com o orçamento do projeto, porque a gente entende que ele é extremamente importante para justamente validar se aquela obra vai ser viável para você. Então, a gente não abre mão dele dentro do nosso processo. Porém, a gente também faz EVF para outros arquitetos ou clientes que não são do nosso escritório de projetos. Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo o projeto com um outro arquiteto e você quer o EVF, viu esse vídeo e falou, putz, eu preciso disso, quero contratar o EVF, você pode contratá-lo à parte sem problema algum. Agora, a minha indicação é que você converse primeiro com seu arquiteto, explique as funcionalidades do EVF, para que ele serve, inclusive fique à vontade para compartilhar esse vídeo com o seu arquiteto também, e você mostre, olha, eu gostaria de fazer esse orçamento no meio do projeto, porque eu queria ver se a gente tem a possibilidade de mudar caso fique muito acima da minha expectativa financeira. Combina direitinho, porque cada arquiteto tem um processo de projeto diferente. Então, pode ser que ele não está considerando pausar o projeto para a gente fazer CVF e que isso represente um atraso nas demandas desse profissional. Então, precisa ser combinado antes com o seu arquiteto também. Calícia, mas eu já terminei o projeto. O meu arquiteto ele já me entregou o projeto, já tem todo o projeto executivo detalhado, tudo certinho. Ainda assim, eu posso fazer o EVF? Aí eu vou falar para você uma coisa. A função do EVF é justamente permitir que seja alterado o projeto no meio do processo. Se você já tiver com o projeto terminado, é muito provável que, se verificar que aquele orçamento ficou muito caro para sua expectativa financeira, provavelmente, se você for mudar o projeto, vai ter um custo extra para isso, porque o seu projeto já foi finalizado. Então, na minha opinião, o EVF ele deve ser feito apenas
quando você ainda está em processo de projeto. Depois que terminou o projeto, aí você parte para o orçamento de obra de fato, que é o vídeo que eu vou deixar aqui no card, que saiu semana passada, que eu explico exatamente para que ele serve e como que a gente faz também. O EVF, nesse caso, ele já não seria tão útil para você. Obviamente, tem casos especiais que a gente já fez o EVF, sim, no final do projeto e tomamos algumas decisões. Por exemplo, no projeto estava especificado uma bancada de quartzo, porém o cliente viu que estava ficando muito cara essa bancada e resolveu trocar por granito, e a gente fez essas comparações para ele. Pode ajudar nisso, mas o que eu quero que você entenda é que pode gerar um retrabalho de projeto para o seu arquiteto, que ele pode te cobrar um custo extra por isso. Por isso que eu não aconselho. Bom, ficou alguma dúvida ainda em relação ao EVF, ao estudo de viabilidade financeira? Quer entender um pouquinho mais sobre esse serviço? Quer entrar em contato com a nossa equipe para fazer um orçamento de EVF para o seu projeto? Basta entrar no primeiro link que está aqui na descrição e a gente já vai marcar uma reunião para entender o seu caso e te orientar qual o melhor caminho a seguir. E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui, fiquem com Deus, um beijo e até mais!